1 Reis, capítulo 17, quem encontrou, diga amém. Ô, glória. Ô, Vini, você vai lá para Massachusetts hoje? Quem veio no culto, você leva na van. Quem não veio, fala, o pastor não liberou para ir. Se quiser ir no carro deles, vai e assuma a responsabilidade daqui até lá. Amém? Glória a Jesus. Tirando o pastor que vai ministrar lá, porque ele já vai ministrar, então está abençoado. Irmãos, ser pastor não é nada fácil. Por quê? Porque toda vez que o pastor chega para poder corrigir, às vezes vai falar, não, eu queria isso, eu queria aquilo outro, eu queria isso. Aí o pastor chega, coloca a regra, pronto, não tem que querer, é obedecer. Aí você vai ser abençoado, porque senão, irmão, cada um vai fazendo alguma coisa que quer. O que quer, você faz no mundo. Cada um, se for fazer o que quer, a gente faz lá no mundo. Aí lá no mundo você vai colocar a música que você quer, vai dançar o carnaval que você quer, vai adorar o Baal que você quer. Agora aqui não, só tem um Deus que vai ser adorado. E tem pastor e tem cajado na mão. Amém? 1 Reis, capítulo 17. O dia que eu começar a perder o cajado, eu falo para o Senhor tirar e colocar na mão de outro. Vou ficar fazendo aqui o quê? Enfeitando púlpito? Então, todos encontraram? Vai colocar na tela? Vai, conseguiram? Já pôs, olha. Então, Elias. Quem já ouviu falar de Elias, o profeta Elias? Levanta a mão. Você vai ser edificado hoje, hein? Então, Elias, o quê? Quem sabe me falar aqui o que é o tisbita? Eu vou dar a Bíblia novinha para ele. Ó. Oh. Ei, a dona Mirtz acertou. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dela? Que isso, eu nunca vi ela falar com tanta convicção. Então preste atenção, ó, a gente às vezes ri, mas já está começando o mistério. É um mistério, tá? Então, Elias, dos moradores disse a Acabe. Olha só, ele disse a quem? Você já prestou atenção nessa palavra? Às vezes a gente só fica preocupado daqui para frente. Mas ele disse a quem? Ele disse o que ele vai falar agora a Acabe por causa de um propósito, por causa de alguma coisa que estava acontecendo. Então olha só. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ele se posiciona e fala: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha. Vamos colocar o outro. Depois, olha só, presta atenção. Eu vou pregar devagarzinho, tranquilo, usando vocês, do jeito que Deus me inspirou. Elias chega junto a Acabe, eu não vou colocar aqui que o Roger é Acabe, não vou colocar aquilo ali ao Acabe. Ele chega junto a Acabe e começa a falar. Aí depois que Elias fala, aí vem a voz de quem? De Deus. Então olha o que Deus fala. Depois, não, é o versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, agora o 3. Retira-te daqui. Tem gente que ora e quer ficar lá dormindo e falando, agora vai chegar. Não, vai passar o processo. Retira-te daqui e vai para onde? O Oriente. E esconde-te junto ao Ribeiro de Querite. Repita comigo, Ribeiro de Querite. Não, você não falou, Ian. Eu vou falar mais uma vez, repita comigo. Ribeiro de Querite.
Mais uma vez, bem forte. Ribeiro de Querite. Aí, olha só. Que está diante do Jordão. Agora o versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos que te sustentem. Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao... Fala forte, igreja. E habitou junto ao... Que aonde ele está? Você já pensou sobre isso? Aonde o Ribeiro de Querite está? Diante do Jordão. Vamos lá, versículo 6. E aos corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Então ele tinha comida fresquinha, cedo. Amém. E bebia da onde? Do ribeiro. E para terminar, e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se porque não tinha havido chuva. Mas quem orou para não chover? Pode tomar seu assento. Pastor, já ouvi tanto essa mensagem. Coloca só um pouquinho mais baixo o fundo musical, que hoje eu quero voar. Irmãos, eu vou pregar hoje com gosto. Se você tomar posse do que vai sair dessa boca aqui, é o próprio Deus falando com você. Porque eu não vou sair do texto, eu vou ficar aqui. Então vamos lá. Olha só. Elias o tisbita. Quem era Elias? Elias era a boca de Deus na terra. Elias era a boca de Deus na terra, porque era o profeta. Eu anotei algumas coisas aqui. Não fala o nome de Jezabel no que nós lemos. Mas Jezabel está entranhada, entrelaçada nesse texto. Mas fala o nome de Acabe. Para quem foi que Elias direcionou e disse assim? Olha só. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para quem foi que Elias falou isso? Para Acabe, correto? Então vamos pensar comigo aqui. Acabe era esposo de quem? Jezabel. Talvez você nunca ouviu falar de Jezabel, mas eu vou falar quem era Jezabel. Jezabel era filha de um homem chamado Etibaal. Diga comigo, Etibaal. Esse Etibaal, ele era sacerdote. E ele ensinava as pessoas a adorar o Deus Baal. E ungiu, consagrou Jezabel para ser também sacerdotisa, para poder adorar esse Deus Baal. Jezabel sendo consagrada, ela começou a trazer os feitos lá estranhos para dentro da casa de Israel. Ela ensinou as menininhas, as mocinhas a fazer tudo aquilo que denegria a imagem da própria pessoa, entristecia o coração de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, naquele tempo, Acabe e Jezabel estavam comandando. Eles eram reis. E se voltaram à idolatria de uma forma muito grande. E eles ensinavam as pessoas a ser idólatras. Ensinava, conduzia o povo à apostasia. Sabe aquela pessoa que fala, para que tudo isso? Não precisa ser assim. A igreja está errado, tem que ser do outro jeito. Não pode ser assim, tem que ser do outro jeito.
Isso é o espírito de Jezabel, que atua até nos dias de hoje. Mas ele vai ser repreendido com a autoridade do nome de Jesus. Jezabel foi então consagrada ao pai. O pai dela consagrou ela. Etibaal consagrou Jezabel. Jezabel, ela era tão autoritária que mandava no homem. Ela dava ordem a Acabe e Acabe tinha que obedecer. Porque um dia, olha para você ver o tanto que isso é sério. Um dia, Acabe quis fazer um negócio com a vinha de Nabote, e Nabote não queria. Jezabel mandou matar Nabote, e falou: agora, eu vou te dar, pode ir lá tomar posse. Autoritária, dominava, era ele e ela, mas quem dominava lá era ela. Jezabel começou a querer matar os profetas de Deus. Jezabel começou a adorar ídolos dentro de Israel, a trazer a adoração de ídolos dentro de Israel. Jezabel conseguiu implantar a doutrina de Baal dentro de Israel. Aí, é só a introdução. Onde você vai, Felipe? De novo? Então vai. Aí, pai tem que pegar no pé, irmãos. Amém? Vai lá. Aí, Deus está assim, ó. Deixa eu ver o que está acontecendo diante do povo que foi chamado para me adorar. Deixa eu dar uma olhada. Tem fogo estranho aí? Eu preciso corrigir o que está errado. Eu preciso levantar um homem com autoridade para corrigir o que está errado. Jezabel começou a ser tão poderosa, e ela começou então a adorar os outros deuses, a trazer fogo estranho, a fazer tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Aí Deus fala o seguinte: vou levantar um homem lá de Tisba, o tisbita. Eu fui procurar no mapa, aonde é tisbita, de onde que é isso? Não tem. Aí eu fui estudar sobre onde é esse lugar tisbita. É um lugar que não aparece nem no mapa. Alguns estudiosos falam que esse lugar é um lugar onde o povo trabalhava duro. Era um povo que gritava, que falava duro. Era um povo que era roceiro mesmo, da roça. Eles eram brutos. Deus pega um homem bruto, que não sabia nem conversar direito, que não tinha diploma, e falou: vou te levantar com a voz profética. Pega Elias, o tisbita, não fala nome de pai, não fala nome de mãe, mas fala do lugar. Aonde? Aqui, fala que é de tisbita, mas fala lá de Gileade. Lá de Gileade a gente já ouviu falar. Mas olha só, eu quero que você encontre no mapa aonde é isso. Não tem. Escute, vamos entender então. Agora está Elias, né? Aí, Elias vai e tem uma missão para ser cumprida. E o tema dessa mensagem é: Deus está no controle de todas as coisas. Diga comigo: Deus está no controle de todas as coisas. Aí ele vai usar situações, missionária Vânia. E as situações é que apertam o nosso calo. Situações é terrível. Você já viu quando você começa a orar? Senhor, meu Deus, faz isso. Aí Deus fala: eu vou fazer, mas vai doer no teu calo. Aí escute só, vamos lá. Elias era de Tisbe, e por isso ele é denominado então tisbita. Eu anotei aqui. A localização dessa cidade não é exata, não tem ela no mapa. Ainda que o texto bíblico cita que é lá em Gileade,
Lá na Transjordânia, no norte da Transjordânia, não tem ela, é perto do Jordão. Então vamos lá. Agora aqui eu vou começar a pregar então. Número um. Elias, um homem de fé e coragem. Você acha que Deus ia levantar um banana? Você acha que Deus ia levantar um covarde? Para poder representar a nação de Israel e combater contra uma idolatria, contra um falso Deus, porque o povo estava indo sendo levado à apostasia, às mãos de Satanás. Elias, um homem de fé e muita coragem. Aí eu vou te explicar, peraí pastor, mas me ensina, o que é que eu tenho para poder ter fé e coragem? Aqui, eu anotei. O profeta de fé é aquele que acredita na palavra de Deus. É aquele que acredita na revelação do Senhor. Naquele que acredita no que Deus mandou ele fazer. E quando Deus manda ele fazer, ele não se covardeia e fala, eu não vou fazer. Porque tem gente que tem fé, tem gente que acredita, mas é covarde. A fé não está fundamentada em coisa que eu vejo. Porque aquilo que eu vejo, já estou conseguindo palpar. A fé está fundamentada naquilo que eu não vejo. Nas coisas invisíveis. Por quê? Porque a fé é a esperança naquilo que eu não vejo. Levanta a sua mão e fala, eu sou uma mulher, um homem de fé. Vamos lá então, vamos ver se é mesmo. Mas se você não for, a sua vai ser acrescentada aqui hoje. A fé não está fundamentada naquilo que eu vejo. Irmãos, tem tantas coisas que eu preciso viver e eu não estou vendo. Aí eu chego lá em casa, eu começo a falar para minha esposa, eu começo a falar umas coisas, ela fala, você é louco. Eu mudei para um lugar e já tinha 20 anos que eles estavam querendo que asfaltasse aquele lugar. A rua, porque a gente chegava lá quando estava chovendo, era buraco para tudo, quebrava até as rodas dos carros. E os homens falando, vamos fazer uma bacinada, vamos fazer uma bacinada. Eu falei assim, quem sabe a gente vai fazer mesmo. Aí eu levantava cedo e ia caminhar na rua, falava, Senhor, essa rua aqui é sua. Eu sei que o Senhor comanda tudo. Quem sabe daqui uns dias, num futuro muito próximo, o Senhor não pede alguém para asfaltar aqui? Irmãos, não é de ver que foi asfaltado. Eu não estava vendo um asfalto. Eu não estava vendo nada, mas eu estava orando para que o asfalto chegasse. Chegou. Fé, você não pode ver, você não está vendo aquilo, mas você já tem no coração que vai chegar. Você é uma mulher de fé, irmão. Você é um homem de fé, irmão. Por quê? Porque você está aqui ouvindo a palavra, e a palavra sim vai aumentando a tua fé, a tua fé, a tua fé. Pode aplaudir a Jesus. Aí eu te falo, se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos ser sinceros, irmãos. É necessário você ter fé para ir ali hoje comprar um prato de arroz? Vamos pensar. É necessário você ter fé para poder entrar dentro do teu carro e falar, eu vou embora para minha casa. Chegar na minha casa eu vou dormir. É necessário? Mas agora é necessário você ter fé para ser curado de um câncer? É necessário você ter fé? É necessário você ter fé em tempo de crise. Você viver o melhor de Deus, comer do melhor da terra, e está todo mundo vendendo e você comprando? Aí a gente não pode ficar limitado, irmãos, porque nós somos espirituais. Às vezes nós temos na nossa mente que o espiritual, o crente do reteté, não pode ter as coisas. Aonde está escrito isso? Aí a gente se molda naquele negócio e fala, coisa eu não quero, eu só quero coisas espirituais. Não, eu quero coisas espirituais, eu quero coisa. Por quê? Porque com as coisas eu vou mostrar qual Deus que eu sirvo. Eu vou mostrar que Deus que eu sirvo e quem é que eu tenho que prestar continência. As coisas vão servir para me servir, não para me dominar. Eu não sou daqueles crentes que ficam acomodados com aquilo, não. Não, irmãos, eu quero.
Então vamos lá. A fé é consequência daquilo que você está ouvindo, porque a fé vem pelo... Eu preciso te falar de fé. A fé é consequência daquilo que você ouve. Então a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora presta atenção. Se você está ouvindo a palavra de Deus, eu tenho que pregar devagarzinho, porque ontem eu percebi que umas pessoas ouvem uma coisa e faz outra. Eu tenho percebido que tem pessoas que estão ouvindo uma coisa e estão fazendo outra. Espera aí, calma. Presta atenção naquilo que você está ouvindo. Eu sou pastor, eu posso falar isso para vocês. Presta atenção naquilo que você está ouvindo. Porque senão Satanás vai distorcer a palavra que está saindo da Bíblia para chegar no teu coração. Então olha só. A fé na palavra de Deus faz com que Elias demonstre coragem. Para quê? Para enfrentar qualquer situação. A fé na palavra de Deus te dá coragem para você enfrentar qualquer situação. Ou você pensa que aqui da América não tem situação difícil? Tem. Tem. Então vamos lá. Então olha só. Diante dessa situação, Elias agora então representa a boca de Deus na terra. Elias está ali como um mensageiro, como um profeta de Deus, para poder falar com Acabe, para poder entrar em consequência daquilo ali e colocar ordem no negócio. Porque Deus não ia descer aqui e falar assim, ó, eu vou lá, não, Deus vai falar, eu vou entrar dentro de você, vou colocar a minha palavra dentro de você, e você vai ser meu representante, e você vai lá, e vai resolver essa situação. Quem faz isso hoje? Eu. Você. Quem faz isso hoje é a igreja do Deus vivo. Por quê? Porque nós somos quem representamos a Deus aqui na terra. É por isso mesmo que as nossas limitações, porque às vezes a gente fala, olha o lugar de onde eu nasci, olha o lugar onde eu moro, olha as palavras que eu falo, eu não sei nem falar direito. Olha as condições que eu tenho. Eu não levo jeito para o negócio. E Deus está perguntando aonde você veio, aonde você mora, se você sabe falar ou não. Você só precisa acreditar naquilo que você está ouvindo da palavra de Deus. Porque nós ficamos colocando desculpa de tudo. E fica colocando desculpa, colocando desculpa. Agora, o projeto que Deus vai realizar na face da terra, Ele vai contar com pessoas humildes. Por quê? Porque aquele que pensa que é, Deus já vai falar, eu já vou cortar você do negócio, você não vai ser. Eu vou usar os humildes, eu vou usar aqueles que não são. Para quê? Para confundir com aqueles que pensam que são alguma coisa. A glória é para ser dada a mim. Aleluia. É, irmãos, é. Então escute, agora vamos entrar no... Deixa eu ver quantas horas. 20 minutos dá. Vamos lá. Então vamos lá. Eu queria que uma das irmãs aí lesse o versículo 2. Uma das irmãs. Vai lá, Miqueline. Cadê a Bíblia? Lê. Versículo 2. Ó, na sua Bíblia está escrito isso aí, irmãos? Então vamos pensar aqui um pouco? Vamos pensar, Rogério? Vamos pensar? Depois do quê? Depois que ele levantou e ele orou. Orou para quê? Para não ter chuva. Você sabe daquele negócio que quando a gente ora e a gente pensa que só vai resolver o problema do outro e a gente também entra no negócio? Ele orou para não ter chuva. E ele estava vivendo aonde? No lugar que ele falou que não era para ter chuva. Agora, por que ele falou que não era para ter chuva? Talvez você nunca pensou sobre isso. Já ouviu tantas vezes pregar de Elias, mas você não sabe o porquê que ele orou para não ter chuva. Porque naquele tempo existia uma divindade que pensava que Deus abençoava eles,
Porque eles estavam adorando a Baal. E quanto mais adorava, mais chuva vinha. Quanto mais adorava, mais chuva vinha. Aí os celeiros deles estavam que jeito, ó. O celeiro deles estava cheio. Por quê? Porque quem planta tem que ter o quê para poder... quem planta tem que ter chuva. Para ter uma boa... Então vamos pensar aqui, vamos pensar. Eu preciso fazer você pensar para você entender a palavra de Deus. Aí, Elias vai orar, mas ele não está falando que vai falar conforme a minha palavra para engrandecer meu nome. Não. Ele vai orar porque aquilo estava no coração de Deus. Não vai haver chuva conforme a minha palavra. Por quê? Porque se não houver chuva, eu quero ver vocês adorar o Deus da chuva. Eu quero ver Jezabel ser glorificada. Eu quero ver vocês levantar a adoração a Baal. Aí então Elias começa e fala, faça isso então. Aí Deus vem com a voz dele, né? Já que teve um homem que teve coragem de profetizar, de orar falando, então, olha aqui. Vai-te daqui. Ele nem terminou de orar, missionária Wanda, já falou, vai daqui, descruza os braços. Por quê? Porque a fé sem obra, ela é? Não, vamos repetir. A fé sem obra, ela é? Morta. A fé sem obra, ela é? Morta. Então Elias orou. E quando nós oramos, nós recebemos, nós queremos ouvir a resposta de... Ou coisa ruim é você orar e Deus não fala nada. Quando a gente ora e Deus se cala, a gente pensa, Deus esqueceu de mim. Só que é o seguinte, às vezes a gente ora e Deus vai fazer o seguinte, Ele vai fazer algo que a gente nunca espera. Ó, a gente vai orar e vai pedir e Deus vai trabalhar. Agora vira para o teu irmão e vai, prega comigo, vai. Por quê? Porque você hoje é profeta. Fala assim com ele, Deus, fala mais forte, Deus não vai trabalhar do teu jeito. Ele vai te surpreender. Nós não estamos querendo servir a Deus? Aí a gente chega para Deus e fala, Senhor, eu quero redondinho, tem que ser desse jeito, tem que ser, Senhor, presta atenção, tem que ser nessa data, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Aí ele fala, traz o outro da fila, passa aí para o final. Traz o outro da fila. E esse aqui, Senhor, que está pedindo, põe ele no final da fila. Por quê? Porque ele não sabe orar do jeito que tem que orar. Tem que ser do jeito da vontade de Deus. Aí a gente vai lá, olha só. Aí, Deus vai falar com ele. Sai daqui, vai-te daqui. Agora, Abner, vamos pensar aqui comigo? Vamos pensar aqui, quando a gente ora e Deus fala, descruza os braços, levanta e vai. Você acha que foi confortável para ele, Abner? Foi confortável para ele, Val? Não. Porque Deus já falou para ele, sai do seu comodismo, sai do seu conforto e vai para onde? Aqui. Vai para o Oriente e vai esconder. Mas esconder? Vai esconder junto ao ribeiro de Querite. Agora preste atenção, irmãos, preste muita atenção no que eu preciso trazer essa revelação para vocês. O ribeiro de Querite é aqui. Aqui. Deus mandou ele ir para onde? Para o ribeiro de... Porque lá ele ia beber da água do Querite. Concorda comigo? Querite era um ribeiro. O que é ribeiro? É rio grande ou pequeno? Tem certeza? Sim. Querite é um ribeirinho. Ou seja, é como se fosse um... Já viu falar lá no Brasil aquele rego? Um reguinho. Um córregozinho. Samuel sabe o que eu estou falando, né, Samuel? Então, Deus manda ele, levanta e vai para o ribeiro de Querite. Agora me fala uma coisa, Maico. Aonde o ribeiro de Querite estava? Diante de quê?
Vamos ver isso aqui então, olha só. O profeta orou, falou o que estava no coração de Deus, entrou na prova, e ainda Deus fala, agora levanta e vai para o ribeiro de Querite. E eu vou te colocar diante do Jordão. O Jordão era um rio que ele não secava. Era um rio grande, enorme. E você vai ficar diante do Jordão. Você vai ficar no lugar pequeno, olhando as coisas grandes, mas você não pode ir lá beber água. Será que não acontece isso comigo? Será que não acontece isso com você? Você já imaginou naquele momento que a gente está chegando aqui nos Estados Unidos? Aí a gente quer ser logo patrão. Vou comprar uma van, vou colocar uma escada e vou, ó, patrão, patrão, patrão. Deus fala, ixi, está querendo entrar no carro e colocar a mão do lado de fora do carro. Não, primeiro eu vou trabalhar na tua vida. Eu não trouxe você para cá só para ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro também, mas eu vou te ensinar você a viver com pouco. Porque quando eu for colocar muito na tua mão, você saber a quem você tem que prestar honra. Irmãos, que vantagem tem da gente ganhar dinheiro aqui e falar, foi com o meu braço. Foi com o meu braço, porque eu ganhei, porque eu sou forte. Ei, imagina lá, Elias. Uau, o ribeiro tá tendo muita água. O ribeiro está tendo muita água, ele vai bebendo. Aí ele vai bebendo. Mas Deus deu uma ordem para ele ir para onde? Para o ribeiro. Se ele fosse para o Jordão, ele já saía da ordem de Deus. Ele já saía da palavra de Deus. O erro da igreja hoje, do povo que representa Deus hoje, é porque Deus dá uma ordem e eles vão fazer a outra coisa. O erro nosso hoje não é porque Deus perdeu o poder, Deus perdeu o controle, e a igreja não é de Jesus. A igreja continua sendo de Jesus, Deus continua tendo poder, mas é uma coisa, o povo perece por falta de conhecer e obedecer. Sabe o que tem que fazer e não faz. Agora imagine, irmãos, o homem orar e viver 3 anos na prova. Você já imaginou se você orar hoje para Deus te prosperar e Deus falar, então você vai ter que trabalhar nessa companhia, vai ter que ser desse jeito, mas não sai dali, não faz nome falso, não usa documento falso. Por quê? Porque eu vou te provar primeiro. Primeiro eu vou te provar aonde? No Querite. Rios pequenos, lugar pequeno, lugar difícil, lugar complicado, mas ali você tem que ser o quê? Fiel. Porque se existir uma infidelidade, você pode até estar olhando o Jordão, aí os rios estão secando, aí ele fala, se secar, eu só vou lá, pego um balde de água, trago e vou viver a minha vida. Não. Você só pode olhar para o Jordão, lamber os beis, mas não pode ir lá. Por quê? Vai chegar o dia que eu vou permitir você ir lá, dar uma ordem ao Jordão, e o Jordão tem que te obedecer. Mas hoje, só olhar para o Jordão. Só olhar para o Jordão. Irmãos, vamos ser sinceros. A nossa fé está muito rasa para poder obedecer isso. Está muito aquém para poder obedecer isso. Você acha que Deus ainda não quer usar nós como profetas dessa geração? Mas o povo vai lá na igreja e o povo lá no Brasil está ensinando assim agora. Ó. Quando você chegar lá, fulano, vai para a igreja, porque a igreja te ajuda em tudo, eles são obrigados. Aí chega lá um pouquinho, você congrega 10 dias, 20 dias, já pegou o que você tem, vaza fora. Aí a gente aqui sacrifica o outro, rala o irmão, ajuda fulano, mas pastor, eu não posso, você tem que ajudar, o fulano chegou, tira do bolso, vamos ajudar, e a gente ajuda. Aí depois sabe o que a pessoa faz? Pega, engorda, vai embora e não quer nem saber de Deus. Nós temos que ter esse discernimento espiritual, até quem nós vamos ajudar. Mas nós vamos ajudar quem quer, não ajudar quem não quer compromisso com Deus, vai procurar outro canto, vai procurar outro lugar. Vamos cuidar primeiro dos de casa. Então preste atenção. Agora está ali Elias.
o profeta que é do fogo. Mas Deus estava ensinando ele a lidar com o quê? Com a água. O problema de Elias agora ali não era comida, era água. Porque os corvos levavam comida. E a água estava secando. Você já imaginou quando começa e abre a geladeira? Não tem nada. Aí o patrão vai e fala, te dá uma sentença. Aí vem outro e fala uma coisa, mas não está no projeto de Deus. Aí você fala, sabe de uma coisa? Deus até falou que é para eu servir Ele, que é para eu servir Ele, porque das minhas coisas Ele vai cuidar. Mas sabe de uma coisa? Acho que o pastor estava meio na carne aquele dia. Ah, não, eu vou enfiar a cara, eu vou largar a igreja para depois, vou largar Deus para depois. Deixa eu trabalhar. Deixa eu ir lá no Jordão. Lá tem água, riveria. Lá eu posso até nadar, tomar banho. O Querite não posso nem tomar banho, deixa eu ir lá no Jordão. Ei, não saia do Querite. Se você está no Querite, fica no Querite até a segunda ordem, porque a segunda ordem ela tem que vir de Deus. Aleluia, aleluia. Escute, está entendendo? Se você não entender, fala que eu vou voltar. Nós temos domingo que vem de novo, eu continuo a mensagem. Mas você tem que entender o recado de Deus para você. O recado de Deus para você é, errado? Não. Por quê? Porque se você for no Jordão, você vai tomar água hoje. E amanhã, você não vai saber lidar com a água. Está entendendo? Do que adianta Deus te dar dinheiro de forma errada, de forma ilícita, de forma mentirosa, de forma que você não vai adorar o Deus Todo-Poderoso, porque Deus levantou Elias para poder resolver o problema da apostasia. Então é o seguinte, eu fico no Querite, mas eu vou debaixo de uma palavra. E amanhã a Deus pertence. Se eu souber lidar com a água, amanhã eu vou mandar a água. Ela para. Vem, ela vem. O problema da água não vai ser o meu problema. Por quê? Porque Deus me provou e eu passei no teste. Tem muita gente sendo reprovado no Querite. Tem muita gente sendo reprovado na hora do teste. O que acontece? Anotei aqui, sentado. Situações para te paralisar. A situação do Querite ali era só ele. Aí a situação era para paralisar ele. Fala, vai lá e bebe da água do Jordão. Aí ele, murmurando, quem é esse Deus que permitiu eu vir para o Querite? A palavra dele, agora o Querite está secando? Uai. Nós somos assim, igreja. Desse jeito. Você perde alguma coisa que você gosta, ao invés de você glorificar, você murmura. Coloca Deus de escanteio. O que é colocar Deus de escanteio? Ao invés de você agora dar o teu melhor para Deus, melhor adoração. Pastor, eu estou limpando a igreja uma vez por semana, eu quero limpar 2. Pastor, por quê? Porque eu estou no Querite, e eu quero fazer agora dobrado. Por quê? Porque quanto mais rápido for o processo, mais o Senhor vai dizer, aprovado, sai do Querite. Quem está entendendo a voz de Deus para você hoje aqui? Eu já passei pelo Querite, irmãos. Chegou dia na minha casa que eu olhei para minha esposa, uma neve morando lá em Brookfield, 3 graus abaixo da temperatura de Bridgeport. Eu olhei e falei, não tem dinheiro para poder trazer óleo. Ela olhou e falou assim, uau. Aí eu falei, mas eu não vou murmurar, eu não vou colocar a culpa na igreja, eu estava pastoreando Denver. Eu não vou colocar a culpa em Deus, porque é o seguinte, quando uma pessoa passa a prova, principalmente às vezes aquele que está na obra, vai colocar a culpa no pastor. Que culpa eu tenho? Levanta 6 horas da manhã e vai ralar. Não tem, vai orar então. Mas antes de orar, vai ligar para o pastor. Ô pastor, ô pastor, ô pastor, ô pastor. Não, vai falar com o teu pastor dos pastores. Vai falar com Deus Todo-Poderoso. Estou te ensinando a ter fé.
Não andar por vista, andar por fé. Fé. Aí eu estava lá com ela, né? Eu falei assim, eu vou lá naquele lugarzinho onde a gente tem umas moedas. Eu fui lá, peguei as moedas, eu não sei o que arrumei, mas à tarde tinha um pouquinho de óleo lá para aquecer a casa. Irmãos, só Deus sabe o que eu já passei aqui. E a minha esposa sempre olhando para mim, falando, que é isso? É um homem de fé. É por isso que quando eu falo lá em casa, é para a direita, ninguém questiona. Quando eu falo é para a esquerda, às vezes ela falou, não é de Deus. Aí eu falo, a minha palavra, deixa eu entender aqui. Eu sirvo a Deus, mas eu tenho uma mulher de Deus que ora dentro da minha casa. Eu não sou o dono da razão. Não. Então você tem que entender uma coisa. Na hora da prova, tem um olho desse tamanho, olhando nas suas ações. Vai mentir. Vai fazer coisa errada. Vai dar lugar para facilidade. Vai ter uma hora que você vai ter que sair do querite. Porque o querite vai secar. Que lição você tirou do querite? Que lição você tirou da prova? Que lição você tirou daquele ribeiro? Aí você vai sair daqui, por quê? Olha só. Você já viu aquela pessoa que está doente? Aí a pessoa que está doente vai trabalhar com uma outra mulher que não é nem crente. E aí, como é que está? Dor nas cadeiras, dor no negócio, e dor aqui, e dor lá. Mas você já tomou remédio? Ixi. Aí vai só ficar falando coisas erradas. Mas espera aí chega um dia e fala, ô fulano, vai ter uma festa na minha igreja, vamos lá? Aí a pessoa vai falar assim, uai, está chamando eu para ir na igreja, murmura mais do que o ímpio, reclama mais do que o ímpio. Enquanto eu estava querendo perguntar a ela como é que estava a vida para ela me alimentar, porque eu sei que ela foi na igreja sábado, domingo, e tem palavra de Deus para me falar, foi com murmuração. Está falando que está na igreja, mas não está respeitando o processo do querite. Aquela pessoa, qualquer coisinha tira ela da graça, fica nervosa, fica nervosinho, e fica reclamando, fala mal até da igreja, até do pastor que prega, que traz o alimento do céu, fala. Aí, o pastor não está vendo, mas Deus está lá, ó. Deixa eu ver o processo que você está enfrentando. Se você soubesse o que eu tenho lá na frente para você, passa esse tempo do querite na prova, mas dando glória a Deus. Passa o tempo da provação se humilhando debaixo das potentes mãos do Altíssimo. Quando vier uma palavra para poder tirar a fé tua na palavra de Deus, você fala, não é de Deus, não é tempo de eu sair do querite. Por quê? Sai daquele querite, bobo, sai daquele querite, boba. Eu só saio quando a palavra de Deus vier. E se não vier, vou ficar aqui. Por quê? Porque eu estou na escola e eu estou fazendo um teste. E se esse teste não acabar, pelo dedo de Deus, quem é você para mandar eu sair? Vamos respeitar o tempo do querite? Vamos respeitar o tempo de provação? Porque se você não for fiel no querite, como é que você vai chegar no Jordão e você vai falar para ele abrir? O Jordão estava lá, ó. Eu estou vendo Elias. O Jordão estava sendo testemunha de Elias. Aí sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Nós vimos os mistérios de Deus na vida do A, do B, do C.
Mas às vezes nós não queremos ver o mistério de Deus em nossa vida. Mas você não sabe o processo que o A e o B estão enfrentando. Você está só escutando o testemunho e o processo. Agora, você quer aprender a verdadeiramente administrar os recursos que Deus vai colocar na tua mão? Você quer? Então respeita o processo. Respeita o processo da prova. Seja fiel no pouco. Agora é o seguinte, vem para a igreja, batiza, toma ceia. Aí a Bíblia está falando o que tem que fazer, não faz. Como é que Deus vai confiar em você em muito? Eu não vou julgar ninguém, mas cada um agora se auto-avalie. Aí agora vamos lá. Olha só, no Querite eu estou sendo provado com pouco. Provado até no talo. Eu estou tirando lições dali. Só que quando eu sair do Querite, ninguém vai me segurar. Por quê? Porque eu já aprendi com Deus. E quem aprende com Deus, ninguém segura ele. Quem aprende com Deus vai marchando, marcha no vento, marcha no fogo, marcha em qualquer lugar. Mas olha só, o milagre chega. Por quê? Porque ele foi aprovado. E quando ele ora, Deus fala, pode mandar o anjo agora. Por quê? Porque ele foi aprovado por Deus. E para que eu possa entrar então em concluir essa mensagem, lá no Querite, eu aprendi uma lição. Ser humilde. Não adianta empinar nariz, não adianta falar mal, não adianta, irmãos. O tempo do Querite, quem vai estabelecer é Deus. Eu tenho uma promessa na minha vida de prosperidade muito grande, mas se eu não souber lidar com prosperidade, será para minha ruína. Nós estamos nos países de primeiro mundo. Mexer com dólar, irmãos, é bom demais. Mexer com carro novo, com BMW, com Mercedes, é bom demais. Mas eu tenho que saber o seguinte: foi Deus que me deu e pertence a Ele e tudo é dele. A glória é para Ele e tudo vai ser para a honra e glória dele. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir. Aí olha só, eu entendo agora o Elias olhando lá e pegando ali, ó, uma mãozinha, toda com aquela água barrenta, aprendendo a lidar com pouca água, pouquíssima água. Aí chega o tempo de Deus falar para Elias, eu não vou passar por aqui, sai do Querite, vai, para onde? Para Sarepta. O negócio estava difícil, agora ficou pior. Eu vou pular a viúva. Só que chega no versículo, no capítulo 18, olha só aqui, ó. Sabe o que acontece? Se você for um pouco mais, o último milagre de Elias qual foi? O último milagre de Elias foi quando ele pega a capa e ele fala assim, eu tenho que passar essa capa para outro homem. Eu preciso passar essa capa para outro homem. Aí ele fala que vai num canto, vai no outro, e o outro homem que é Eliseu fala, vive o Senhor teu Deus, eu não dargo, eu não arredo os pés, aonde você for eu vou. Aí o último lugar que ele fala, eu falo, eu preciso atravessar o Jordão. Eu já olhei para esse Jordão, eu já quis beber água desse Jordão, eu já quis tanto estar nesse Jordão tomando banho, só que agora eu preciso atravessar o Jordão. Aí Deus fala com ele, então vai. Quando ele estava indo para o Jordão, e Eliseu caminhando com ele, é o último milagre de Elias e o primeiro de Eliseu. Está registrado na Bíblia. Ele pega a capa e quando ele põe o pé, o Jordão se abre. O Jordão olha para ele e fala, eu conheço esse homem. Quem é esse? É aquele que quando Deus fala, ele obedece. Jordão tem que abrir agora. Ele sabe lidar com poucas águas. Ele sabe lidar com muitas águas. Por quê? Porque ele ouve a palavra de Deus. Aí, irmãos, ele entra, ele passa no Jordão cantando. O Jordão se abre. Isso é milagre. Para terminar. Chega um tempo em nossa vida, Reinaldo, que pouco dinheiro não é problema para nós não.
Por quê? Porque a gente já sabe lidar com isso. A gente não tem mais aquele negócio de eu vou juntar moeda para poder colocar um óleo na minha casa. Você já passou dessa situação, filho? Porque Deus já confiou em você. Talvez você está vivendo essa situação hoje, mas amanhã você vai chegar um momento de ter muito. E agora, a lição tem que ser passada para você. Aí, ele abre. Quando abre, acontece algo tão grande que é mistério. Aí ele aprendeu a lidar com água no Querite. Aí uma vez ele estava lá falando o seguinte: existe um povo aí que está adorando aí, ó. Eles cortam o braço, eles fazem de tudo. Mas é o seguinte, eles vão fazer. Aí quando chegou a vez de Elias adorar, ele vê aquela situação e fala: tá vendo esses baldes de água aqui? Tô. Pega esses baldes de água, eu já fiz o altar. Já cavei o rego. Pega a água que está em escassez, joga no rego. Sabe de uma coisa? Tem momento que Deus permite chegar em nossa mão. A gente não joga no altar. Se a gente não jogar no altar, como é que vai subir para transformar a nuvem? E quando ele olhar lá e falar: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Se você não jogar, se você não dispor daquilo que às vezes só está aquilo ali, mas você não, eu estou confiando naquilo. Só tinha umas talinhas, uns baldes lá, e falou: joga. Aí depois falou: joga de novo, falou várias vezes. Toda a água que ele tinha, ele colocou no altar. Só que chegou um dia que houve uma grande, abundante chuva. Quem está entendendo a palavra profética para a sua vida nessa hora? Quando ele olhou e viu que havia chuva, ele falou: valeu a pena trabalhar. Valeu a pena aprender o processo da escassez. Viver a escassez na confiança, determinado. Porque agora eu não vou precisar nem de Jordão para tomar água, vou tomar banho na chuva. A chuva, quem é que manda ela? Então você já entendeu o recado, né? Se coloque de pé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Não adianta, se você não respeitar o processo, você pode orar para ter chuva do jeito que for. Você não plantou? Deus trabalha por princípios. Ei, sabe qual é o erro da igreja? É de achar que Deus quebra princípios. Hora nenhuma ele vai quebrar. Faça o que está escrito na palavra e viva o melhor de Deus na sua vida. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Vai lá, Felipe, toca aquele pianinho ali daquele jeito. Eu profetizo que diante de situações que vai chegar para a tua vida, para os seus filhos, o que você está confiando hoje, você vai comer amanhã. O Deus que você está dando crédito hoje, honrando hoje, tendo temor hoje, amanhã você vai se alegrar. Porque Deus vai te tirar do Querite e vai mostrar os mistérios que Ele tem para realizar na tua vida. Deus não perdeu o controle de nada. Ele é o Deus que provê. Ele provê no Brasil, Ele provê na América, Ele provê na África, Ele provê aonde existiu uma pessoa. Deus tem o controle de tudo na palma das mãos. Uma coisa Ele está falando com a igreja dele nesta manhã: é necessário que você crê, obedeça, confia, porque o processo já está para ser passado. Aleluia! E quando acabar, vai vir uma bonança. Aleluia!
Aleluia. Aí você vai falar o seguinte: agora eu quero aprender a lidar com a bonança, porque o tempo da escassez já passou. Levanta a sua mão agora, você que creu e deu credo nessa palavra. Se você não quiser, eu respeito você. Eu te respeito. Mas se você tomou posse dessa palavra, essa palavra vai penetrando no teu coração e faça morada, 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 em nome de Jesus. Coloque a mão agora no ombro do teu irmão e fala: receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã. É Deus que falou contigo. Vai, fala com ele, fala. Ei, dá crédito que saiu da boca do servo de Deus. Vai chegar dias que você vai ter, mas ter muito, e Deus vai te dar sabedoria. Essa sabedoria vai ser para glorificar o nome de Jesus. Aleluia, adore, vamos adorar Jesus na beleza da santidade dele.